Alô, graça e paz. Tudo bem com vocês? Comigo também. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer enorme estar aqui na igreja. Vocês são viciantes. Vocês viciam a gente para estar aqui. Eu quero apresentar meu irmão caçula, e a minha cunhada, Sueli. Quer que se coloque em pé? Meu marido já foi apresentado. Embora tenha pessoas que não estavam no seminário, vou pedir para meu marido se colocar em pé também. Meu gatinho. Miau, miau. É o Caleb. Peraí, Gibson. Fica de pé. Esse é o Gibson, meu irmão. Sueli, minha cunhada. São lá da IBN Cristo Rei. Também fazem parte do Ministério de Intercessão da Igreja. Uma benção esse povo. Glória a Deus. Pode sentar. Eu os convidei para estarem aqui. E nós vamos falar um pouco, irmãos. Hoje eu achei tão interessante. Hoje eu tive um tete a tete com Deus. E uma visitação tão gostosa do Espírito. Gente, é bom demais, é bom demais. Eu amo adoração, adoração mexe comigo. E nesse momento eu orei a Deus. Eu até quero fazer uma oração agora, podem continuar sentados. Eu quero reforçar a minha oração. Eu quero realmente que Deus saiba o quanto eu necessito dessa presença dEle e dos seus anjos neste lugar. Pai, o Senhor é o Deus da minha vida, da nossa vida. E a Tua palavra diz que o Senhor nunca nos deixa só. Eu tenho certeza disso. Mas agora é um momento especial, porque a palavra que vai ser trazida para a igreja é uma palavra de libertação, de batalha espiritual. E os anjos do Senhor são espíritos ministradores enviados para servir o teu povo, para servir a tua igreja. Peço que o Senhor manifesta a ação dos anjos neste lugar. Que cada pessoa agora receba a visitação poderosa do teu Espírito. Que cada uma seja presenteada, Senhor, com um presente que vem do Senhor para cada um, através dos seus anjos. Que eles possam trabalhar agora. A gente é uma equipe. Nós somos uma equipe, Deus. É o Senhor, é Jesus, é o Espírito Santo e os anjos. E nós, e eu. Então eu não abro mão de ninguém da equipe. Toda ela eu chamo agora. Para que ela venha se manifestar. Para que Deus seja glorificado. Toma cada um nas tuas mãos. Que haja, Senhor, entendimento sobre batalha espiritual. Daquilo que a gente vai ministrar, mas de uma maneira tão leve e tão forte também, e tão libertadora, que muda a estação deles, que muda a vida deles, que traga coisas novas para eles. Portanto, Pai, em nome de Jesus, faz isso aqui no nosso meio. Libera o sobrenatural aqui, Senhor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Amém. Você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 24. Eles projetam, né, o texto, né? Então o texto diz, todo mundo lendo, vamos lá? Ninguém, porque ou há de odiar um, ou se dedicará a um outro. Outra versão diz, não podeis servir a Deus e às riquezas. Esse texto, já está nessa introdução, já nos revela, irmãos, que dinheiro, que coisas financeiras, elas não são naturais, são espirituais. Se tem uma coisa que a igreja tem que entender, eu vou falar sobre dinheiro, eu vou falar sobre batalha espiritual na finança, na luta que as pessoas têm
na finança, porque há uma interrogação. É claro, irmãos, que é muito rápido, é um assunto extenso, de muito estudo, que leva mais tempo, mas eu quero só trazer uma luz para vocês entenderem, porque o papel da gente é apontar caminho. O papel da igreja, ou da liderança da igreja, é apontar o caminho, dar direção. A gente não vai fazer as coisas no lugar dos irmãos, mas o nosso papel como igreja, a igreja ela é pedagoga. O papel da igreja é ensinar, amém? Porque onde há ensino há crescimento, há mudança de vida. Então, dinheiro é espiritual, embora muitos acham que dinheiro é natural. Então, quando a Bíblia diz, quando Jesus falou, né, que nós não podemos amar dois senhores, você veja que está falando dois senhores. O mundo é assim. Nós temos dois senhores. Nosso livre-arbítrio consiste em escolher qual é o Deus que nós queremos servir. Esse é o nosso livre-arbítrio. Você escolhe se você é servo de Deus, se você vai seguir a Deus, ou se você é servo do diabo e vai seguir o diabo. Você tem que escolher. Nisso consiste o nosso livre-arbítrio. Porque quando você escolhe quem servir, você vai ficar dominado por esse sistema de governo de quem você serve. Ou pelo menos no governo do diabo, você não tem nem escolha, não tem decisão nenhuma. Entende? Você entregou a vida para ele, ele faz da sua vida o que ele quer. Bagunça tudo, estraga tudo. Mas a vida foi entregue para ele, então ele se acha no direito de fazer o que quiser na sua vida. No reino de Deus também. Só que Deus, ele não é como Satanás, ele não é um invasor. A Bíblia fala do Espírito de Deus que trabalha em nós, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando eu decido a entrar no reino de Deus, eu tenho que entender que eu estou agora debaixo de um sistema de governo, que eu devo me submeter e que todo o meu estilo de vida, toda a minha vida está baseado nesse sistema de governo. Então, para você ver quando a Bíblia fala que não servir dois senhores, ou você serve a Deus ou serve a Satanás. Porque os dois, cada um, exige governo, exige adoração, enfim. Então, conforme essas escrituras, a riqueza, a Bíblia fala, né, que a riqueza, você não pode servir a ela. A Bíblia não está falando que você não pode ser rico, não é isso. Mas a Bíblia fala muito do nosso coração, então, da maneira como a gente trata as coisas, ok? Então, conforme a Bíblia falou ali, vocês viram que a gente não pode servir a Deus e a Mamon. Nessa versão não falou riqueza, mas Mamon é uma palavra que no aramaico significa riquezas. E é um príncipe ou um principado que exerce influência no mundo e na vida das pessoas. E a igreja, ela tem que conhecer, sabe? Ela tem que se mover no mundo espiritual, na vida com Deus, conhecendo esses detalhes. Então, Mamon é o principado que trabalha, tem o nome de riquezas, e que trabalha na vida econômica do país, das nações, enfim. Então, irmãos, é interessante que esse principado Mamon tem uma autopatente no mundo das trevas. Autopatente. Porque no mundo espiritual, assim como aqui no mundo natural, você sabe que o sistema de governo trabalha com hierarquia. Por exemplo, na hierarquia da nação brasileira, nós temos presidente, nós temos vice-presidente, nós temos senadores, deputados, aí vem prefeito, aí vem governador. É assim que trabalham as coisas. No mundo espiritual do céu também. Nós temos Deus é o Senhor de todas as coisas.
Ele é o Senhor dos exércitos de anjos, ok? Como eu disse ontem, o Gibor, Jeová Gibor, o Senhor dos exércitos de anjos. E aí Deus estabeleceu também uma hierarquia celestial. Então existe também uma hierarquia no céu. Um exemplo disso, da hierarquia, é quando Daniel, lembra? Daniel estava intercedendo por Israel, porque Daniel entendeu que já estava próximo do fim do cativeiro, porque a palavra anteriormente tinha falado isso, conforme o que Daniel leu, conforme o que Deus falou. Daniel entendeu que estava na hora já de acabar o cativeiro. O que Daniel faz? Porque ele já está até por aqui de ser cativo. E aí ele foi orar. E quando ele orou, a Bíblia fala que demorou alguns dias. Por quê? O Gabriel, que é o anjo mensageiro, veio, isso está em Daniel capítulo 10. Veio falar com Daniel, falou: Daniel, você é um homem muito amado. Desde quando você começou a orar, Deus já me enviou para te trazer a resposta. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu. Então houve uma batalha no mundo espiritual, das regiões celestes. O príncipe da Pérsia, não estava falando aqui de um principado humano, natural. Estava falando de demônios mesmo, de principado nas regiões celestiais. Porque é lá que eles trabalham, como está escrito em Efésios, no capítulo 10, 6, de 10 em diante. Que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, contra homens, mas é contra principados, potestades, contra as hostes espirituais do mal, contra das regiões celestiais. Então, são nossos inimigos e estão nas regiões celestes. Porém, o mundo espiritual interage com o mundo natural. Repita comigo, o mundo o mundo espiritual interage com o mundo natural. Tanto é que, por exemplo, anjos de Deus se movem no nosso meio. E demônios também. É verdade ou não é? Tá claro isso, né, irmãos? Que aí tem esse movimento espiritual, sobrenatural, diante ou no meio do povo que é natural, do homem, do físico. Então, quando o anjo mensageiro veio falar com ele, aí ele disse que houve uma resistência no céu para que a resposta de Daniel não chegasse. O príncipe da Pérsia era um principado que exercia governo territorial daquela região, daquele povo. E Daniel estava orando porque ele não queria mais que permanecesse essa escravidão. Para vocês terem uma ideia, o príncipe da Pérsia é que dominava aquele povo, que era o povo que estava deixando o povo de Deus escravo. E aí o diabo queria que o povo de Deus permanecesse na escravidão. E ele exercia domínio, porque o povo não queria libertá-lo, os príncipes, enfim, não queria libertar o povo de Israel. Mas Daniel tinha esse entendimento. Então, quando o anjo veio falar para ele da resistência para que o povo de Deus não fosse liberto, aí ele disse: mas eu chamei Miguel. Amém? Lembra ou não lembra da história? Lembra da história de Daniel, meu povo? Aquela luta e tal. Aí o anjo Gabriel, que estava lutando lá para trazer a resposta para Daniel, chama o anjo mensageiro, pede ajuda, por quê? Patente. Tem gente, eu vejo pessoas pensar que Gabriel tinha pouca força, que ele não conseguia nada, que ele não tinha poder. Não era isso. É questão de hierarquia. Está entendendo, irmãos? No mundo espiritual. Aí ele chama Miguel, para que a Miguel abrisse o caminho para ele. E foi o que aconteceu. E aí ele pôde chegar e entregar a resposta para Daniel. Está claro isso? Está tudo entendido? Glória a Deus. Quando o homem não tem dependência de Deus,
quando o homem não tem ouvido espiritual para ouvir a voz de Deus, ele é influenciado pelo mundo, por esses demônios. Porque, meu irmão, é o seguinte, você tem que entender uma coisa. Ou nós estamos aqui no campo do Senhor, da luz, ou no campo das trevas. Não tem meio termo. Por isso que nós oramos hoje por avivamento espiritual, porque a igreja se perdeu no mundo hoje. São tantas coisas que o diabo oferece, são tantos prazeres, distrações, como a gente falou ontem, muita distração, entretenimentos, está tudo à mão da gente, está tudo aí, ó, próximo. Então, hoje você tem N escolhas, N situações que você pode escolher na área ou no campo do entretenimento. Mas a igreja, ela não pode perder o foco, porque ela tem que ter um estilo de vida conectado com as coisas de Deus. Então, o mundo espiritual, ele age na área financeira. Demônios agem. Esse principado chamado Mamon, ele domina nessa área, na vida de quem, como eu acabei de falar agora, não ouve a palavra do Senhor, não ouve a voz do Senhor. Então, consequentemente, esse irmão, essa irmã não receberá a bênção de Deus, porque está fora da casinha. Diga, eu não posso sair da casinha. E a casinha é Jesus. Amém? Não pode sair. Então, as trevas exercem domínio financeiro sobre a vida da pessoa que não se coloca debaixo do governo completamente de Deus. O pastor aqui pregou e fez o momento do dízimo. O mundo pode não entender. Problema do mundo. Mas um crente não entender a questão de dízimo e oferta, aí não, irmão. Aí realmente o negócio é sério. Por quê? Porque dessa obediência, depende também a sua prosperidade, a sua bênção, ok? Então, quando eu não obedeço, a Bíblia diz que lá em Malaquias, no capítulo 3, Deus chama quem não dá dízimo de ladrão. Onde é lugar do ladrão? Fala bem alto. Aonde é lugar de ladrão? Na cadeia. Ora, e quem rouba a Deus? Que tipo de cadeia ele fica? Quem vai prender ele? Mamon, o diabo, as trevas. Quem rouba merece cadeia. Vai para a cadeia, se for pego, né? Se não for, vai ser fugitivo. Mas, na vida espiritual, com Deus, aí a Bíblia fala em detalhe, que Deus abriu meus olhos, ainda bem cedo para isso. Porque quando ele diz, no que me roubais? Irmão, você já pensou Deus olhar para mim e falar, Giovanice é uma ladra, está roubando de mim? Isso é muito sério, irmão. Roubar de Deus, que é o meu abençoador. Entende? Repita comigo. Quando eu roubo de Deus, meu abençoador, eu retenho a mão dele para que ele venha me abençoar. Não é ele que não quer abençoar. Eu que não permito isso por causa da minha desobediência. E aí a Bíblia diz que não é só no dízimo, é no dízimo e nas ofertas. Ok? Então eu tenho que ser fiel no dízimo e na oferta. Então isso é muito importante na nossa vida. Porque nós travamos batalhas espirituais terríveis. Então elas exercem as trevas, domínio financeiro sobre essas vidas. Isso se chama de legalidade. Às vezes e outra coisa, irmãos, um dia Deus perguntou para mim, Deus perguntou assim para mim, me diga uma coisa, você é dizimista ou você dá dízimo? Tem diferença? Tem diferença, irmãos? Ser dizimista e dar dízimo? Não, pastor, eu dou dízimo na casa de Deus. E aí Deus me disse, eu não estou falando dízimo de Malaquias, o dízimo que eu estabeleci para abençoar o meu povo. Eu estou falando dízimo de Abraão,
Porque dízimo tem a ver com adoração. Porque quando Abraão deu o seu dízimo, foi a primeira vez na Bíblia que apresenta isso, Abraão era um verdadeiro adorador. Irmão, em todo lugar que Abraão se estabelecia, em todo lugar, ele sempre levantava um altar de adoração a Deus. Ele era um adorador. E Deus disse isso para mim. Não estou falando de Malaquias, estou falando de dízimo de Gênesis. Dízimo de adorador, coração de adorador. Diga, todo dizimista, fiel, que entrega com amor, é um adorador. Entende? E quem não entrega? E quem não entrega é o quê? Você viu como é sério? Nós precisamos tratar as coisas de Deus com mais seriedade, irmãos. Não é de forma aleatória. Hoje está acontecendo muito, o povo se converte, vem para a casa de Deus, mas não se submete. Está que nem o povo lá de Atos, os judeus, aliás, do livro de Hebreus. Porque o livro de Hebreus foi escrito, não sabe direito quem que é o autor, há pressupostos, mas a gente sabe por que foi escrito. Foi escrito por causa do povo judeu que havia se convertido ao cristianismo e agora estava com uma tendência para apostasia, porque estava dividido entre as coisas do passado, da forma de adoração e tudo, e com as coisas do Messias, com o tempo, com o momento do cristianismo, com a adoração do cristianismo. As perseguições também foram um motivo muito claro para que os judeus, que eram judaizantes antes e se tornaram cristãos, eles estavam assim com essa ideia, com esse sentimento de apostasia por causa de perseguição. Queriam voltar ao tempo atrás. Como muitos irmãos que se convertem, vêm da macumba, da feitiçaria, da bruxaria, da prostituição, do roubo, do catolicismo, do espiritismo, recebe luz da mente, vem para Jesus e não quer dar dízimo, não quer entregar sua oferta, não quer adorar a Deus de todo o seu coração. E eu vou te dizer uma coisa, lá em João 4, Deus falou para aquela mulher, se não for adoração em espírito e em verdade, para Deus não serve. Diga, se eu não adorar a Deus em espírito e em verdade, para Ele não serve. Amém? Então vamos continuar. O maligno se coloca no direito, entende, irmãos? De bagunçar a vida das pessoas e mantê-las presas em cadeias financeiras. Então nós estamos entendendo aqui essa questão da batalha espiritual com relação à questão financeira. Que existe um sistema de governo paralelo. A Bíblia fala das regiões celestiais, é um governo paralelo, irmãos. O diabo tem um governo paralelo ao governo de Deus. E ele puxa as pessoas, suas mentes, seus corações, seus estilos de vida, ele puxa para o governo dele. E não tem como eu ser uma crente que esteja com um pé aqui e um pé aqui. Eu tenho que ter uma decisão na minha vida. Amém, igreja? Nós temos que entender isso. Então a Bíblia nos diz que o mundo jaz no maligno. Está em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Diga comigo, o mundo já está no maligno. Então quando nós falamos isso, estamos falando então que o sistema do mundo, ligado ao reino das trevas e separado do reino da luz, está predominando ou dominando. E nós precisamos atentar. Por isso que Paulo fala, meu irmão, minha irmã, transforme-se pela renovação da sua mente. Tem muito irmão que vem do mundo para a igreja, mas a mente dele continua a mente mundana. Porque não quer se submeter ao reino. Muitas pessoas perguntam para mim, mas Jô, será que tem que ir na igreja mesmo? Para quem ir no culto de domingo, de quinta, e tem que ir no não sei o quê, e participar das coisas, tem que orar. Ai, meu Deus, a gente trabalha tanto, né? E o povo fica inventando as coisas. Não é invenção não, irmãos. Deus criou a igreja Deus chama de casa dele.
Minha casa, Deus fala isso, não é casa do pastor não, igreja. Nem da família dele, nem sua. É sua porque você é filho dele. Você é herdeiro dele. Mas ele diz que esta casa é dele. E esta casa é chamada casa de oração para todos os povos. Então a casa é do Senhor. Ele não mora aqui, mas na nossa reunião ele vem para receber nossa adoração e o nosso culto. E o meu dízimo, minha oferta é adoração, é culto a Deus. Os africanos, eu tive na África, irmãos. Olha que lindo, eu tive na África, lá em Moçambique. Irmãos, eu fui na igreja do pastor Simonal, pastora e a missionária Maria. Eles ficavam num arrozal, bem longe assim, é no campo mesmo. Passa por muito arrozal, pessoas muito pobres para cá e para lá. A igreja estava assim, levantada no barro. As pessoas não tinham banco para sentar, não era banco, era tronco de árvore, que eles pegam um tronco, põem um toco aqui, e todo mundo, o povo senta no toco mesmo, naqueles negócios lá. E eu fui lá. Mas, meu irmão, você precisa ver a festa na hora de dar o dízimo. Esse povo sai fazendo... Não tem quando o povo está naquela coisa de cantar e fazer fila? Não é fila que fala? Eu esqueço como que é o nome daquilo. Trenzinho, obrigada, pastor. Não tem de fazer trenzinho, né? A alegria está no coração. E vai um atrás do outro, né? Os jovens gostam, eu também gosto. Do trenzinho de Jesus, eu gosto. Vamos lá e tal. Era mais do que o nosso trenzinho daqui, irmão. Precisa ver o júbilo deles. Demorado o momento. Toda a igreja consciente do que significa aquele momento de dízimo e de oferta. Olha que coisa interessante. Então nós temos que entender que o que batalha contra isso são forças espirituais da maldade. Você está na luta, numa batalha espiritual diariamente. Não abre a guarda. Não é que você tem que viver com medo. Ai, meu Deus, como é que eu vou acordar amanhã cedo? Ai, o que eu vou orar, meu pai? Porque o diabo também... Não tem o diabo esperando ser coisa nenhuma. Porque você tem que chegar antes. Você chega antes. Você ora, se cobre, declara que você é filho de Deus, amém? Vigia nas suas ações. Você busca a palavra, busca o Senhor, rende-se a Ele, entrega a sua vida para Ele e toca o barco, amém, igreja? É assim que a gente tem que viver. Então, Satanás é o príncipe deste mundo, que é regido e governado por ele, por causa do pecado. Não era assim, como eu disse ontem, mas por causa do sistema ficou desse jeito. Nesse sistema do mundo, existem poderes que governam todo o mundo. Existe na linguagem de quem trabalha a batalha espiritual, a batalha espiritual de solo, sabe? Ou seja, são ações demoníacas aqui na terra, no seu contexto, no seu ambiente, no ambiente terra, no ambiente do homem. Então existem forças demoníacas aqui que influenciam pessoas. Essa batalha de solo são os espíritos que vêm para atrapalhar nossa vida. Por exemplo, quando você tem vontade de orar, aí você se levanta para orar, daqui a pouco você começa a abrir boca. Não é verdade? Aí abre a boca, a sua pálpebra pesa. Parece que tem um caminhão de cimento de cada lado, tanto que pesa. Seu corpo reage de uma forma como se você estivesse muito desanimado ou cansado. Aí você pega e fala, não, eu estou muito cansado, estou com muito sono. Eu vou dormir, eu vou descansar um pouco. Depois eu acordo, mais tarde eu acordo e oro. Amanheceu e você não orou. Porque nós temos que vencer o ambiente, irmãos. Às vezes até o mosquito é instrumento do diabo para atrapalhar a gente.
Porque eu já tive um momento orando, o mosquito veio com gosto, mordia minha perna e ficava coçando. Que tribulação! Meu Deus, que tribulação! Eu tenho que levantar, lavar minha perna por causa do mosquito, passar álcool. Mas não vou desistir, eu vou orar. Porque nós temos lutas diárias. Então essa luta no solo é no ambiente onde você está. Não é só lá na região celestial. São demônios que estão debaixo de principados. Os que fazem serviço sujo para os príncipes, eles mandam eles fazerem. E eles fazem. E o principal objetivo do diabo, como eu disse ontem, é roubar a presença de Deus da sua vida, da nossa vida. Você vai deixar? Você vai deixar a igreja? O que você vai fazer? Você vai lutar, você vai reagir. Amém? Então, na área financeira é desse jeito. Às vezes você tem pensamento, você quer crescer, daqui a pouco Deus começa a te abençoar. E você vai crescendo, daqui a pouco você não precisa mais de Deus. Nós tínhamos pessoa na nossa igreja que fez direito, conseguiu passar como juiz. Oramos tanto com ele. Aliás, eu ganhei ele para Jesus. Oramos tanto, oramos, ganhamos a família para Jesus. Oramos, foi restaurada a família. Oramos para ele conseguir passar. Passou. Parecia impossível passar, passou na magistratura, passou. Pregava na igreja, pregava. Olha que pregação maravilhosa. Mas o tempo foi passando, ele foi crescendo, assumiu a cadeira, né, de juiz, enfim. E aí começou a afastar, o povo ia falar com ele. Ô, meu irmão, a gente orou por você. Deus te deu graça. Falou, não foi Deus que me ajudou. Foi o meu conhecimento. Se eu não estudasse, eu não teria passado. Não foi Deus. Foi o meu conhecimento. Entende? Já tinha sido laçado pelo diabo. Você vê a vida que esse homem viveu e a tristeza que vive hoje. Porque é consequência, irmãos. E isso é como advogado, como empresário na igreja, que é corrupto. Dá dízimo, dá oferta, mas é corrupto. Distou com a verdade. Deus é a verdade. E toda mentira Deus refuta. Ele não aceita. Então, o maligno está de olho no crente. Diga comigo assim, o maligno não está de olho no mundo. Porque o mundo é dele. O mundo jaz no maligno. Ele está de olho em mim e em você. Entende? Por quê? Porque a glória do diabo é nos tirar da presença de Deus, é roubar nossa bênção. E aí ele age no engano. Então você tem uma luta espiritual, porque os demônios, eles vêm, porque eles aproveitam a brecha, a oportunidade para poder destruir, ok? Então existem castas de demônios, como nós falamos agora há pouco, e nós precisamos então entender, irmãos, que a nossa vida tem que estar conectada com a palavra de Deus, com a oração e com o jejum. Então, quando nós oramos, quando nós buscamos de Deus a vontade dele, então não tem como as trevas reinarem sobre nós. Não tem como o diabo permanecer mantendo-nos no cativeiro, como aconteceu com o povo de Israel por causa da sua desobediência. Então, no sistema de governo do mundo, há principados que estão influenciando nas regiões celestiais, num governo paralelo, numa linha paralela, chamada região celestial. E a Bíblia nos fala de patentes espirituais, forças espirituais do mal, agindo em toda a esfera, sabe, do mundo, em toda a esfera. Então, uma coisa, guarda isso, irmão. O mundo espiritual interage com o mundo natural. O mundo espiritual interage com o mundo natural. Na casa, às vezes você está na sua casa, de repente você escuta alguma coisa,
Sabe? Às vezes algo está acontecendo que você não consegue identificar, até sente um arrepiozinho, já consegue saber que não é coisa positiva, que não é de Deus. Existem muitas coisas porque o mundo espiritual das trevas, ele trabalha, ele manipula as coisas para destruir a sua vida financeira. Porque um crente com a vida financeira destruída, ele é amargo, ele é triste, ele é murmurador, ele fica irritado. Claro. Né? Porque ele não consegue. Irmão, financeiramente, quando as coisas estão levadas às brecas, você sabe, irmão, o estado emocional das pessoas. O estado emocional. A gente tem que trabalhar muito com a igreja, o estado emocional. Por isso que a igreja, ela precisa aprender a entender, a se mover no mundo físico, mas como povo sobrenatural. Amém? Nós somos um povo sobrenatural. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Jesus disse para os homens que não criam nele, que queriam matá-lo. Ele disse assim: vocês são do mundo, eu não sou do mundo, vocês são do mundo, por isso que vocês não entendem as palavras que eu estou falando para vocês. Mas nós somos de Deus, amém? Eu não sou do mundo, diga, não sou do mundo, amém? Nós somos de Deus, amém? Então vamos continuar. Na política, em tudo quanto é lugar, eles estão dominando. Então o poder econômico olha só como é interessante. Há uma trama, eu tenho que falar isso bem rápido. Há uma trama, para onde que leva? Existe uma linha escatológica. Nós estamos vivendo tempo escatológico. Desde a criação até a consumação de tudo. Aí o arrebatamento, aí vai ter, como fala, o reinado do anticristo, as pessoas, nós cremos assim, né? As pessoas que não vigiaram, não subiram, ficaram aqui na grande tribulação, vai ter grande tribulação. Mas qual que é a estratégia do diabo para nós, igreja, ou para o mundo? Satanás, ele articula e manipula a situação, porque hoje ele exerce um poder muito grande sobre o fator econômico. Olha, sempre as patentes espirituais do mal trabalharam em todas as áreas, na cultura, na política, até na questão econômica e tudo, mas de tempo em tempo tem algo que eles entram com mais afinco. E agora, qual que é o objetivo do diabo? Jesus está voltando. Está próximo o fim dele. Qual que é a ideia de Satanás? É exercer um poder econômico terrível, como nunca se houve na terra, através da marca da besta. Porque com a marca da besta é que as pessoas vão poder comprar e vender. Então ele vai exercer um domínio total sobre as pessoas que estiverem debaixo dessa marca. Quem não estiver debaixo dessa marca vai sofrer perseguição e morte. Quem estiver debaixo da marca do anticristo vai estar totalmente dominado, vai viver legal, mas vai estar totalmente dominado. O diabo vai dominar totalmente essa questão econômica. Então, o objetivo dele é trazer as pessoas debaixo desse conceito errado de não permitir que Deus seja o Senhor da sua vida financeira. De não permitir que Deus dirige, que Deus governe a sua vida financeira. Entende? O diabo sempre tem um final. Ele quer sempre chegar num lugar. Domínio, ele quer dominar. Então nós precisamos entender que no fator econômico, nós devemos deixar Deus ser o Senhor da nossa vida. Amém, igreja? Diga, eu preciso entregar minha vida financeira, todas as minhas finanças, tudo que eu sou e tenho, sob o governo de Deus. E eu já quero ir para o final, para dizer para você, eu falei sobre o poder do maligno, dessa batalha espiritual que acontece.
Mamon que influencia você para você querer amar dinheiro e amar mais o dinheiro do que a Deus. Quando você ama mais o dinheiro, mais as riquezas, você está amando mais Mamon. Mamon é um príncipe de uma patente alta do diabo. Então, quem ama as riquezas mais do que a Deus, não está amando Deus, está amando Mamon. Mamon é um demônio, é um principado terrível, destruidor e dominador. Entenda isso. Amém? Agora, mas Jô, eu sou crente, eu sou filho de Deus. Por que isso acontece? Irmãos, todas as coisas acontecem conosco por conta da nossa desobediência, por não ouvirmos o Senhor. Então, você tem parte nisso. Nós temos parte nisso. E eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu vou abrir a minha aqui. Eu não sei se o menino vai, é meio compridinho. Mas vamos lá, Deuteronômio, capítulo 28. Deixa eu ver o que eu marquei aqui. Deuteronômio, capítulo 28, de 15 a 16. Peraí, deixa eu abrir aqui. Já estou caminhando para a finalização. Opa, Deuteronômio está aqui atrás, Jojo. Deuteronômio, capítulo 28. Desculpa, é de 1 a 16, mas não vamos ler tudo. Eu vou ler uma parte. Vamos lá, então, todo mundo? É bom olhar lá. Vocês estão enxergando a letra? Está todo mundo? Beleza. Então, se está todo mundo enxerga, então todo mundo vai ler. Amém, igreja? Vamos lá. E será... Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordenei, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Ok, presta atenção. Tem uma palavra e tem uma condição. Certo? Tem uma condição e uma palavra aí. Se é condicional. Então, será que se ouvires a voz do Senhor, o que Ele vai fazer? Ele vai te exaltar aonde? Sobre todas as nações da terra. Pode continuar, igreja. E todas estas bênçãos irão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor. Quando é um advérbio de tempo. Ou seja, todas essas bênçãos virão sobre ti quando ouvires. Entende, irmãos? Então, às vezes a gente pega o texto, Senhor, está escrito que o Senhor me põe como cabeça e não como cauda. Mas está tudo torto a vida. Está desregrada. Está fora da palavra. Irmãos, é condicional. A salvação, você tem que aceitar Jesus, entregar a sua vida e pronto. Mas a questão da bênção é condicional. Tem que haver o quê? Obediência. Diga, se eu não obedecer, estou no sal. E tá mesmo. Vamos continuar, igreja. Bendito E bendito serás o pão. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, e as tuas ovelhas. Bendito seja a tua saúde. é mais. Bendito serás as entradas, e bendito serás a saída. Está tendo alguma maldição aí? Você está vendo alguma maldição? Você está vendo alguma coisa que vai trabalhar contra você? Não tem. Só tem coisa que te favorece. Só tem coisa boa aí. Tem ou não tem? Mas é condicional. Se você pode ser batizado no Espírito Santo. Você pode ser líder da igreja. Você pode ser diácono. Você pode ser do louvor. Você pode ser o que for. Mas se você não ouvir a voz do Senhor, não tem conversa para Deus, irmão. Deus não vai abençoar o desobediente. Não vai.
Ele vai trabalhar, ele vai corrigir. E sabe quem que ele usa para trabalhar? Quem que ele usa? Os nossos inimigos. Quando Deus falou com Israel, para que Israel obedecesse a ele, não servisse a outros deuses, ouvisse sua voz e tudo, Deus falou para Israel, irmão. Deus preveniu Israel. Que se Israel não ouvisse ele ia levantar os seus inimigos contra eles. Os assírios foram instrumentos de Deus para disciplinar Israel. A Bíblia fala às vezes de Deus enviar águas sobre o povo, águas sobre Israel. Água tem sentido de coisa boa mesmo, mas de coisa má também. Às vezes Deus manda água no sentido de ser os inimigos do povo que vêm para afligir o povo, para disciplinar o povo, para que o povo se volte para o Senhor. Para que haja arrependimento do povo e volte para o Senhor. Você está entendendo que o diabo, ele não vai trabalhar na sua vida, tipo assim, você é um crente, fiel, aí ele vende. Não, você está guardado, está resguardado. Entende? Não é só questão de dízimo, não é só oferta, é estilo de vida com Deus. Você tem que provar para Deus, que você é um verdadeiro filho dele, que você é um verdadeiro adorador, que você o ama de todo o coração, que você tem desejo de obedecê-lo, ainda que você tenha dificuldade, mas o seu coração almeja, deseja fazer a vontade dele. Como que ele não vai ter prazer em você? Entende? Vamos continuar, porque isso aqui nós vamos caminhar para a nossa libertação. Amém? O Senhor entregará, os inimigos feridos diante de ti. Os teus inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas... Continua, vamos lá. Irmãos, presta atenção. Esse é o estilo de vida que Deus preparou para você. Vou falar uma coisa para você, irmão. Estou falando para crente, maduro. Se você gosta de comer ovo, arroz, feijão e ovo, todo dia, só isso, beleza. Mas Deus preparou para você manjares. Você vê que, olha, legumes, verduras, frutas. Um dia eu estava conversando com uma esposa de pastor e eu falei para ela que eu queria dar um presentinho para ela. Ela falou: Jô, compra fruta para mim. Jô, faz hora que eu não como uma fruta, quase morri de dor de coração. Porque, irmão, é direito dela. É seu direito comer fruta, irmão. Entendeu? Chupar melancia, comer ata. Eu amo ata. Quem tiver, me dá, por favor. É seu direito. Claro que você tem escolha. Às vezes você não gosta de muita coisa, né? Aí não gosta de jiló. Eu gosto de jiló. Entende? Mas é um direito seu. Deus preparou para você, para o seu povo. Deus, tem uma aliança conosco de cuidar de nós. E a aliança nossa com Ele é de ouvir a voz dEle e obedecer. Só isso que compete a nós. Na nova aliança, Ele estabeleceu isso também, irmão. O negócio nosso, Ele ia pôr a lei dEle no nosso coração, para que nós pudéssemos obedecê-lo. E Ele se encarrega, Ele se obriga a cuidar de nós, a prover para nós, a nos abençoar. Porém, se ouvir a voz dEle. Entende, irmãos? Se deixar de ser preguiçoso de buscar Deus, se você priorizar Deus, porque tudo é uma linguagem, uma atitude minha com Deus é uma linguagem, o que eu deixo de fazer para Deus é uma linguagem, eu estou expressando sempre para Deus alguma coisa com a minha atitude, porque minha atitude é uma linguagem para Deus.
Ele lê essa minha atitude, ele interpreta ela, e ele retorna para mim de acordo com o meu comportamento diante dele. Entende? Ele é Deus, tem que ser do jeitinho dele. Então, eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu não vou ler. Irmão, só pelo menos um versículo de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. Vocês têm que ver isso. Vamos lá. Deuteronômio, não vou ler tudo por causa do tempo, mas vamos lá. Olha aquele texto é da bênção. De 1 a 16 é bênção para nós. Agora vamos ver a maldição, só pelo menos um versículo. Vamos lá? Será, todo mundo, será... Irmãos, era tão interessante. Eu falei, Deus, eu vou contar aqui, ó. Eu marquei aqui. Eu contei aqui, no capítulo 28 de Deuteronômio, nós temos, de 1 a 16, nós temos 14 versículos de bênção. 14. Do Deuteronômio 28, a partir do 15 em diante, nós temos 54 versículos de maldição. Temos 15 de bênção. Aí tem 54 de maldição. Aí você quer a resposta? Vai lá, a Deuteronômio, na área da maldição. Vê se se enquadra alguma coisa, ok? Porque, irmãos, a maldição, ó, é uma lista enorme. Entende? Por quê? Porque é simples. Eu entendi assim, pastor, que são poucos os versículos que falam e já descrevem tudo sobre bênção, porque é a coisa mais simples que tem. É viver em obediência a Deus, com Deus. E a maldição esquece. Não cabe a você. Não encaixa na sua vida. Não encaixa no seu estilo de vida. Você não é corrupto. Você não é uma pessoa desagradável para Deus. Você não é uma pessoa mentirosa, enganadora. Você tem caráter. Você ora a Deus. Você quer mudança, quer ser transformado. Você luta contra o seu pecado. Você não é, como você fala, mercenário. Não é, você é uma pessoa de Deus. Então, você está com tudo nas suas mãos. Aí, para encerrar esse assunto, para a gente entrar no momento final mesmo, que eu vou fazer aqui com vocês, nós vamos falar juntos. Tem um texto de 2 Crônicas 7 a 14, eu quero que o Davi coloca para mim. 2 Crônicas 7, de 13, 14 e 15. Vamos lá. Todo mundo. Se eu... Ok, quem que fecha o céu? É o diabo? Quem que é? Está entendendo, irmão? O diabo é tudo aquilo. Mamão é tudo aquilo. Se não ouvir a voz do Senhor. Mas é Ele que fecha, porque Ele que dá direito, ou Ele que libera para que esses demônios ajam. Que o diabo não faz nada sem a permissão de Deus. Tem que pedir permissão para poder, tentar fazer que nem fez com Pedro. Ir andar com Pedro. Então, vamos continuar. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou aos gafanhotos, quem que envia a peste entre o povo de Deus? Tá vendo aí, igreja? Nós estamos na mão de quem? E se não obedecer, nós estamos no... Então vamos continuar. Aí ele fala, né? E se o meu povo...
que perdoa pecado? O pecado da negligência, da desobediência. Quem perdoa? Quem sara a terra? Oh, meu Deus, né? Aí agora, vamos lá. Estarão até aí. Tá entendendo, igreja? Tem gente que fala assim, Deus não humilha ninguém. Deuteronômio, eu acho que é ele. É capítulo 8, Deus fala para Israel, eu te humilhei. Lá fala, eu te humilhei para conhecer o seu coração. Na verdade, ele conhece o nosso coração, é para nos revelar o nosso coração. Deus, irmãos, ele humilha sim. Ele fez isso com Israel. Ele usa os inimigos, a circunstância para acontecer, para trazer o povo de volta para ele. É melhor sofrer na mão de Deus do que ir para o inferno, do que ficar na mão do mundo. É ou não é? Mas o que Deus pede de nós hoje? Humilhação, rendição. Então eu quero, nesse momento, nós vamos ter um momento de oração. Nós vamos dividir esse momento em 2 momentos. Primeiro momento, todos os irmãos e irmãs que estão tendo muita dificuldade financeira, as coisas não rompem, as coisas não vão. Seu dinheiro, o negócio não flui, não rompe, está preso, está cadeia, está não sei o que. Sabe, você está, não vai, não prospera, não é promovido, não é promovida, as coisas estão estragando, não sei o que. Eu quero que você venha aqui à frente, porque esse primeiro momento é momento de arrependimento, de humilhação. Nós vamos ter 2 momentos. Momento de humilhação, porque todo homem, toda mulher que está precisando de uma vitória na sua vida financeira tem que entrar nesse campo, nesse nível de rendição, de humilhação diante do Senhor. Vocês entenderam? Se você não precisa, está tudo bem, não tem problema. Mas se você precisa, seja você visitante ou não, estou falando para todo mundo que está aqui, de mamãe caducando, inclusive para mim mesma. Porque hoje eu tive que fazer isso. Hoje eu tive a minha tarde com Deus. Humilhação, irmão. Eu disse sobre jejum e tudo. Mas você vai ajoelhar. Pode vir para frente que ajoelhar. E agora chama a atenção de Deus para você. Chama a atenção, porque hoje você vai sair daqui liberto em nome de Jesus. Hoje vai quebrar cadeias. Oh, recamanai na séria. É para ficar aqui na frente, não é na cadeira. Se você precisa, é aqui. É aqui.
o jugo. Então, pensa que está ajudando o pastor, por favor. Quanto mais melhor, bem mais rápido. Porque nós vamos fazer também uma oração de libertação. Só é liberto quem se arrepende, quem se humilha aos pés do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Enquanto isso, vocês vão fazer essa oração comigo. Desde que eles vão entrando no meio, os que estão na recepção, repitam comigo essa oração. Diga: Deus, em nome de Jesus, eu te peço perdão pelo meu pecado em permitir que Mamon entrasse nas minhas finanças, por eu não ouvir e nem obedecer a tua voz. Pai, eu me arrependo, tem misericórdia de mim. Pai, eu estou na presença do Deus que me ama. Diga: eu estou na presença do Deus que me ama. Eu sei que é o diabo que é usado como instrumento do Senhor para trazer disciplina na minha vida. Mas agora reconheço meu pecado e na autoridade do nome de Jesus eu me desligo de Mamon no mundo físico e no mundo espiritual. Eu me ligo com a palavra, com o Espírito da verdade, e a palavra me liberta, porque está escrito que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos fazer uma oração de guerra agora. Eu gosto, irmãos, de fazer essa oração chamada oração de comando. Como? É bom porque eu vou orar, todo mundo ora a mesma oração de batalha espiritual. Essa não vai pensar assim, tipo, ai meu Deus, agora. É batalha espiritual, porque nós vamos usar esse papo do Espírito, que é a palavra de Deus. Diga assim: Deus, em nome de Jesus, eu me revisto da armadura de Deus, coloco o cinto da verdade, a couraça da justiça, alto dos meus pés, com a preparação do Evangelho da paz. Coloco
você mostrar alguém pra alguém, mostrar alguma coisa pra alguém, fala. Chega no ouvido do pastor. Pastor, Deus mostrou isso. Porque agora é a hora de quebrar a cadeia mesmo. Amém? Vai lá, gente. Só quero declarar teu nome, Jesus. Sobre cada mente e coração. Só encontro paz e presença. Falo, Jesus. Só quero declarar teu nome, Jesus. E todo vício há de se quebrar. Declaro esperança e liberdade. Falo, Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá no teu nome. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória teu nome, Jesus. Sobre todo medo e depressão, sobre ansiedade, seus cativos. Falo, Jesus.